Olá, eu sou a Bárbara Eu sou a Catarina. e isto é apenas um possível ponto de vista. O nosso podcast onde falamos de forma simples e descomplicada. Sobre o comportamento humano. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Isto é apenas um possível ponto de vista. O meu nome é Catarina O meu nome é Bárbara. e estamos aqui juntas para uma conversa leve e divertida, onde vamos abordar assuntos sobre o comportamento humano, certo? Certo, certíssimo. Muito bem, antes de começarmos, uma vez que é o nosso primeiro episódio, e acreditem, nós já fizemos uns quantos takes, não é verdade? Umas quantas tentativas. Exato, mas esta vai, vocês vão nos lá desculpar, mas vai ter que ser. E isto porquê? Porque, naturalmente, como isto ainda é novo para nós, ainda não temos um estúdio. Ainda, portanto, patrocínios, estejam à vontade, estamos totalmente receptivas, Sem não dúvida. é? A acolherem-nos. E, claro, vamos ter aqui ruído, ou seja, eu vou dizer som ambientes, é mais agradável, não é? Sim, som ambiente. Que vai trazer algum realismo, porque de facto as amigas, quando estão a conversar em locais com ruído externo. Onde há ruído externo, exatamente. Certo? Certíssimo. Portanto, vamos fazer como no processo de meditação, vamos integrar os sons ambientes Sim. para fazerem parte da viagem. A partir de agora, concentrem-se apenas e só na E nossa somente voz. na nossa voz. Viram que eu mudei o tom de voz? Tá, pronto. Como já perceberam, isto tem aqui um toque leve, um toque divertido, tal e qual como nós somos na vida real. E na vida real, mesmo em contexto terapêutico, somos assim. E para quem nos conhece, bem sabe que esta é a verdade. E por falar em verdade, nada como começarmos por falar sobre as verdades na comunicação. Certo? Sim. Queres começar tu, Bárbara? Sim, posso começar eu. Então, vamos lá, às nossas verdades. Pegando aqui na verdade comunicacional, nós temos que perceber que existem diferentes verdades Certo. e são verdades sobre o mesmo assunto, não é? Com as nossas perspectivas, com o nosso sistema de crenças, com a nossa experiência e, portanto, nós podemos analisar a mesma situação, o mesmo acontecimento de diferentes perspectivas. Isso traz-nos aqui ao nosso tema de hoje, que é a comunicação e sermos capazes de comunicar aquilo que estamos a sentir e a nossa verdade, não esperando convencer o outro de nada. E daí que é um possível ponto de vista. Apenas. Que ele devia estar a sublinhado o apenas, não é? Porque nós vamos sempre tendo vários pontos de vista ao longo da vida, não é? E em relação aos assuntos, mas muitas vezes as pessoas ainda assim se agarram, este é o meu ponto de vista. É apenas um ponto de vista. Exatamente. E acho que se nós trouxermos isto, trazemos alguma leveza às situações e mais respeito pelo outro e também, sinceramente, acho que nos dá mais margem para aprendermos e tomarmos uma consciência maior acerca dos assuntos. Concordo. E aqui esta questão, nós pretendemos falar sobre o comportamento humano e sobre as diferentes temáticas que, aproveitando um bocadinho também o que chega aos nossos consultórios, Claro. não é? Porque muitos dos temas que nos chegam são transversais, eu diria todos são transversais a todas as pessoas em algum momento das suas vidas. E o objetivo é este, é poder levar aqui algum do nosso conhecimento e da nossa experiência enquanto profissionais da área da saúde mental, não é? E comportamental, para ajudar quem nos está a ouvir a perspectivar os assuntos de uma outra forma, da nossa forma, que não tem que ser uma verdade, mas que possa de alguma maneira identificarem-se com ela e tirarem partido disso. É quase o efeito telenovela. Muitas vezes é o ver, não é? A situação que está a acontecer lá e de alguma forma aprender, porque como não está envolvido emocionalmente, consegue ter uma capacidade de análise muito mais abrangente, que é exatamente o que acontece connosco terapeutas. Sim. E eu explico isso muitas vezes, que para nós temos maior, digamos, amplitude, né, na visão da situação, porque não estamos envolvidos emocionalmente. Sem dúvida. Porque quando existe envolvimento emocional, também já vem aí um sistema de crenças que nos limita muito nos pontos de vista que podemos ter sobre esse mesmo assunto. Isso leva-nos aqui a uma questão muito interessante, que é, nem sempre nós conseguimos esse papel completamente clean, completamente isento, não é? Mas nós terapeutas? Sim, nós terapeutas, Certo. não é? Da nossa visão emocional. É um treino,
mas muitas das vezes, por ressonância, porque a experiência é semelhante, convida as nossas emoções a aparecerem também em consulta, não é? Claro, Aqui o truque é observarmos, não é? E também em conversa contigo e tu comigo, muitas das vezes percebemos que a visão que tivemos sobre aquele caso ou aquele paciente era um bocadinho a nossa visão emocional e com algumas projeções. Sim, uma contra-transferência sem do que dúvida. estamos a avaliar, mas isso acho que é comum a nós seres humanos, não é? Sim, e acho que é preciso começar a... Eu não diria desvalorizar isso, porque temos que estar atentas a esse processo em consulta, mas começar a aceitá-lo e a integrar, porque se o outro chega a nós, também chega a nós porque tem alguma coisa a receber da nossa parte, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. E a magia em terapia acontece quando nós estamos para além do técnico, está a pessoa, não é? Com as suas emoções, com a sua história, com os seus sistemas de crenças, e até com as tuas partilhas. Eu muitas das vezes partilho as minhas situações como forma de exemplo, como ajudando a abrir a perspectiva ao assunto. E ilustra muitas vezes a situação. Sim. E também acho que é muito importante, no meu ponto de vista, sem dúvida, que é a pessoa perceber, ok, tem um profissional à sua frente, mas acima de tudo tem um ser humano, tem uma pessoa e que também tem as suas dores, tem os seus desafios e pronto, e se porventura, em algum momento da sua vida, também passou por um processo idêntico, às vezes eu até digo, olha, não dá, eu sei perfeitamente o que está a sentir. Torna mais natural. É empatia, é o suporte, está lá, pronto. Sim. É muito curioso. Sem dúvida. Também podemos fazer aqui a ponto para as conversas. Não é? Nós quisemos trazer isto aos nossos ouvintes sobre esta perspectiva de conversa, muito pouco planeada, muito pouco, estás a ser tão simpática. Estou a ser muito simpática. Não, isto não está nada planeado. Pronto, e vamos, já reparam que de vez em quando vamos assim improvisar um bocadinho. Mas isto mais em carreira, vai. Sim, desculpa, tirei-te do foco. Não faz mal. Eu estava aqui nas conversas, não é? De uma forma não planeada. Sim. E aqui fazer a ponte entre a comunicação e a conversa, não é? A magia que acontece, terapêutica, na conversa. E às vezes as pessoas não conseguem percepcionar o porquê que chegam a uma consulta ou ao conversarem com alguém, começam a ver o seu próprio mundo interior de uma forma diferente. Isto tem a ver com o facto de pôr para fora a nossa voz interna, que nos obriga a organizar. A mente, as emoções. E muitas vezes só neste explicar ao outro o que é que eu estou a sentir, qual é que é a minha experiência, eu estou a convidar-me a ouvir a minha voz interna em voz alta. Sem dúvida. E organizá-la. E às vezes percebo que algumas das conversas internas, ao tornarem-se externas, deixam de fazer sentido e passo a olhar para o mesmo problema de uma perspectiva muito diferente. E aí o nosso trabalho está claramente facilitado, não é? Sim. Olha, só de estar aqui a falar consigo, já percebi que não era bem isto, não é? Claro, e porque sentir sobretudo que é um local onde acontece a terapia é um lugar seguro e tem de ser um lugar seguro. Mas também, é o que eu digo, a diferença também da terapia para um desabafo é que há uma estrutura. Claro, há uma escuta especializada, não é? Exatamente. Uma escuta especializada. Esse é outro assunto que eu acho que nós podemos partilhar aqui com os nossos ouvintes, não é? Há aqui uma tendência a verem os profissionais que trabalham nesta linha do comportamento humano, os psicólogos, os terapeutas holísticos, como o amigo, não é? Eu para ir ao psicólogo vou tomar um café com um amigo. Não é a mesma coisa. Há uma preparação, quem está a ouvir deste lado está a ouvir não só de uma forma ativa, mas está a ouvir sem julgamento e com know-how e com algumas competências que lhe permite ter uma escuta especializada que depois direciona a pessoa no sentido de buscar melhores resultados. Sim, contextualizar, integrar, dar outros pontos de vista e lá está. E muitas vezes não estamos condicionados como o amigo está. Sem dúvida. Eu própria sou muito diferente no processo de escuta com uma amiga do que com um terapeuta. Claro. Sem dúvida. Embora não sei se tens essa experiência, mas eu tenho um bocadinho essa experiência. Há alguns amigos meus que a determinada altura, em alguns momentos, me dizem: eu estou a falar contigo como amiga, não estou a falar contigo como psicóloga. Não é? Porque depois também, com o nosso treino, não é? Diariamente a lidar enquanto terapeutas, enquanto psicólogos, não é?
criamos uma escuta muito especializada da qual não nos conseguimos dissociar, mesmo no nosso contexto pessoal. Então, muitas das vezes está lá aquela vozinha. E a querer dar logo a solução. Sem dúvida. Em vez de tipo, olha, mas eu não quero soluções, eu só quero falar, só quero pôr para fora. O que nos torna um bocado chatas, eu isso. confesso. Não é? Eu sei que em alguns momentos também tem esse pequeno defeito no meu mundo pessoal. Mas pronto, mas tem muito a ver e é muito diferente também a pessoa quando vai procurar terapia, não é? Quando procura, é porque vai já com a predisposição para falar sobre o assunto. E acredito que muitas vezes, porque é um contexto neutro, digamos assim, acaba por se expor mais. Eu acho que, por mais, digo eu, mesmo numa dinâmica nas amizades, às vezes há sempre ali algum receio, ou de me livrar a outra parte. Sim. Ou de condicionar a minha imagem enquanto amiga perante ti, não é? Ou até condicionar a imagem que essa amiga possa vir a ter das pessoas que estão envolvidas na história. Também. Não é? Também. E isso é preciso. Sim, quando o núcleo é o mesmo, não é? Claro. Porque não estamos a falar só de nós, costumamos dizer, quando há um segredo que envolve outras pessoas, ele tem que se manter segredo. Só podes contar a tua parte. Se não estás a encontrar o segredo. Senão deixa de ser segredo, não é? Exatamente. Eu acho que isto, desculpa Catarina, interromper-te, se calhar eu acho que isto nos pode fazer aqui a ponto com uma questão interessante, que é, quais é que tu achas e sentes enquanto, na tua experiência profissional, que é muito parecida com a minha, que são as principais dificuldades neste processo de comunicação? Eu identifico muito as leituras de mente. Eu uso a bola de cristal, que é, então, nós estamos assim, não é? Uma entrevista, então, mas já transmitiu isso? Não, porque ele sabe perfeitamente. Sim, ela sabe que eu amo. É? Ou ela sabe que eu não gosto, ou ele sabe que eu não gosto disto. Sim. É óbvio, eu adoro quando dizem que é óbvio. E eu pergunto sempre, mas é óbvio para quem? E é interessante, até acontece muito esta, que para mim é uma crença, não é? Que mais vale mostrar do que dizer, não é? Cada uma tem o seu valor, não é? É importante mostrar que amamos, que gostamos, que nos preocupamos com ações, mas também é muito importante dizer. Sim. Não é? Até porque muitas das vezes o outro não está capaz de ver o nosso comportamento e ouvi-lo é fundamental, não é? Que esta questão de ela sabe que eu a amo pelas coisas que eu faço, porque lhe preparo isto, ou porque eu vou buscar, ou o que quer que seja, e às vezes ela só precisa de ouvir o amo-te muito, não é? Esta noção de que é preciso, as palavras são fundamentais, é muito importante para eu tive a felicidade de ter tido uma pessoa muito importante na minha vida, que era a Dona Hilda, que é uma senhora que trabalhou connosco muitos anos, uma sábia, que sempre me disse, e eu guardei isto para a vida, e acho que faz todo sentido, que era dizer-me sempre, sabe, o segredo para uma relação, seja ela de casal, ou de amizade, ou familiar, é a comunicação. E é verdade, nós temos que aprender a comunicar. E é importante verbalizar, dizer, mostrar por atos, sim, mas lá está, imagina, se estamos num processo em que há um conflito já instalado, entre um casal, vamos pôr as coisas desta forma. Sim. Se a visão já está um bocadinho distorcida, não é? Sem dúvida. Vão para o outro, pronto, está altamente condicionada. Vamos pôr um casal heterossexual, não é? O homem até vai buscar mais cedo para lhe fazer uma surpresa. É um risco, porque ela pode ler isso como está-me a controlar, sim, sem dúvida. Quer marcar a presença, não me está a dar o espaço. Isto é uma leitura das 1001 que poderíamos fazer aqui, não é? Então lá está, é preciso conhecer o outro também, não é? Mas só consegues conhecê-lo se comunicares, não é? Claro, então claro. Comuniquem, falem abertamente. E o outro pode não gostar de surpresas, não é? Pode. Pode ser uma pessoa que não gosta de surpresas. Pronto, não é? E porque depois, lá está, tem muito a ver também com crenças que nós temos. Estamos aqui a falar em crenças, mas é verdade, a crença é uma coisa que nós acreditamos, não é? Pronto, que tem na sociedade, que é aquela coisa que se vê nos filmes, o chegar mais cedo, levar um buquê de flores, sei lá, a rapariga até pode ser alérgica. Bem, mas espero que isto entre um casal que já se saiba pelo menos as alergias, sim, não é? Pelo menos. Senão então aí é que a comunicação estava tramada. Muito comprometida. Eu acho que podemos fazer aqui uma ponte muito interessante com o que é isto de comunicar. Certo. E mais do que comunicar aquilo que eu observo no comportamento do outro, do meu ponto de vista, é preciso comunicar aquilo que eu sinto com o comportamento do outro.
essa é a magia, não é? O foco da comunicação tem que ser uma comunicação centrada em mim, naquilo que eu quero mostrar ao outro do meu mundo interno e não do julgamento que eu faço do comportamento do outro. Isto parece a mesma coisa, mas é muito diferente, não é? Para quem nos está a ouvir. É muito diferente eu chegar a casa e dizer ao meu marido, quando te vejo sentado no sofá, quando eu chego, eu sinto que as tarefas estão sobre a minha responsabilidade, do que lhe dizer que ele não colabora, que ele não quer saber, porque aí eu já estou a fazer um julgamento do comportamento dele. Uma acusação. E muito provavelmente vai dar em conflito, não é? Vai dar numa escalada de conflito. E é muito diferente, não é? Porque, de facto, eu sinto. Não quer dizer que essa seja a intenção do outro e, na maioria das vezes, não é. Ele pode estar só a descansar. Certo, e isso também muito na dinâmica de comunicação verbal, que é, quando tu me dizes isso, eu sinto-me assim. Sem dúvida. E dizer, eu até percebo que quando tu dizes isso, e nós também sabemos que o tom, uma coisa é dita, também tem uma grande interferência, mas, ok, mesmo que seja num tom normal, dizer, olha, eu até respeito e percebo que provavelmente até me possas querer estar a transmitir isto ou aquilo, mas eu sinto desta forma. E acho que é também me dar a conhecer. E ele perceber, porque, Bárbara, vamos lá ver. Carro, olha uma palavra básica, carro. Carro, para mim, pode ter um significado e para ti outro completamente diferente. Sim. Quanto mais em palavras que falam sobre emoções. Sem dúvida. Para mim, angústia ou ansiedade. Lembras-te no outro dia que tivemos essa questão sobre a ansiedade? Lembro-me perfeitamente. Eu entendo o conceito de ansiedade. Eu sinto em mim o conceito de ansiedade de uma forma diferente. Sim, sem dúvida, sim. Até tivemos a distinguir aqui a ansiedade do stress, não é? Exatamente. Para ti é mais uma questão física. Sim. E para mim é mais uma questão emocional. Sem dúvida. Que me leva a determinado tipo de comportamentos. E estás a ver, e estamos as duas a falar da mesma coisa, não é? Estamos a falar com a mesma palavra. Até porque isso nos remete para... São significâncias até. Exato, as nossas significâncias, sim. E remete-nos para aquilo que nós somos enquanto pessoas, como é que nós identificamos as nossas emoções, não é? E há pessoas que identificam muito mais as emoções no corpo, não é? Sim. E eu acho que essa é a linguagem primordial, pelo menos a mais fidedigna, não é? Quando eu começo a perceber qual é que é o impacto da minha emoção no corpo, não é? Mas até chegar aí... É preciso muito autoconhecimento. É preciso muito autoconhecimento e muitas pessoas sentem a emoção primeiro no processo de pensamento, não é? Naquilo que estão a pensar, em como é que a mente se organiza. Desde que nós entramos em percurso escolar, nós somos muito mais convidados a trabalhar com a parte mental do que com a parte emocional. Sim, não é? somos muito mais convidados à cognição. Sou uma defensora de trabalhar consciência emocional, inteligência emocional nas crianças. E por acaso acho que nunca partilhámos isto, mas eu constato nas sessões que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de identificar emoções. Muito grande, sem dúvida. E de perceber onde é que começa uma, onde é que acaba a outra. E a confusão emocional, não é? A determinada altura eu não sei se estou a sentir medo, se eu estou angustiado, se eu estou preocupado, o que é que está a acontecer comigo? Parecem coisas todas muito semelhantes, estão muito misturadas, mas que são muito distintas quando, neste processo de autoconhecimento, nós começamos realmente a percepcionar o nosso mundo emocional. Sem dúvida. Olha, nós também acho que seria interessante deixarmos aqui uma sugestão, uma dinâmica, algum exercício. O que é que tu achas que nós podemos sugerir a quem nos ouve para trabalharem estas dinâmicas comunicacionais? Eu acho que o primeiro exercício pode passar precisamente por isto, não é? Chamemos-lhe de comunicação emocional. Eu uso imenso isto em termos terapêuticos, em consultório, o treino da comunicação emocional, que é este convidar a pessoa a percepcionar nas situações, eu diria de tensão emocional, porque são essas que nos convidam à reflexão e não as que correm bem, não é? Nas situações de tensão emocional, o que é que eu estou a sentir? Não o que é que está a acontecer, não o que é que me estão a dizer, não o momento, mas o que é que aquilo está a provocar em mim. E isto traz-me um bocadinho à consciência de que aquilo que acontece comigo, independentemente do contexto, é meu. Não é o outro, é meu, é sempre meu. E que muito provavelmente isso desperta aí um gatilho que pode até ter a ver com outras situações que a pessoa viveu,
que não estão forçosamente relacionadas com a situação que estão a vivenciar naquele momento. Interessante trazeres isso, e isso traz-nos aqui uma perspectiva muito interessante. Eu não estou a agir, estou a reagir. É isso. Não é? E o reagir é, como a palavra indica, rir, não é? É ir buscar as minhas experiências, a minha história de vida, as minhas memórias, os meus traumas, e estou a agir repetidamente de acordo com aquilo que já me aconteceu. E até às vezes de forma inusitada, descontextualizada e desproporcionada. Disfuncional. Pronto, a maior parte das vezes reações mais agudas traz muito mais informação sobre algo que é preciso ser curado lá atrás e que não foi forçado, pode ter sido depois a pessoa, não é? Mas lá está, algo que é preciso ser curado do que propriamente com a situação que está a acontecer naquele preciso momento. Falar disso, Catarina, muito interessante. Eu acho que aquilo que nos convida é essas feridas que ainda estão abertas e essas questões nossas, pessoais, para as quais temos que olhar, porque temos sempre que olhar. E vamos ter sempre, até o último suspiro, sempre que olhar, há sempre coisas a curar, há sempre coisas a ressignificar. É esse contexto de visceral. Quando a emoção é forte, desproporcional, de uma intensidade que eu não consigo perceber, vem do âmago, não é? É uma coisa assim. É visceral. É visceral, é muito intensa. Então esse pode ser o teu principal indicador de que há aqui qualquer coisa que estás a reagir e não a agir. Não estás no aqui e no agora, no momento presente, mas estás em reação. Sem dúvida. E acho que esse é um convite interessante para os nossos ouvintes. Eu também acho. E acho que hoje trouxemos esta abordagem, a falar sobre a comunicação, de uma forma simples e descomplicada, conforme nos propusemos no nosso jingle de abertura. Sem dúvida. Sobre o comportamento humano. Sobre o comportamento humano, claro. Vamos sempre falar aqui sobre o comportamento humano. Também podemos falar sobre gatinhos, que eu gosto muito, mas eu acho que eles são muito inteligentes. Eles são muito... são muito mais bem resolvidos do que nós humanos. Muito independentes, não é? O gato é muito independente. Mas é muito fofo. Mas é muito fofo. Mas também. Aqui para os nós temos gatos também. E também tenho peixes, pronto. E também tens um cão. Também, dois, é isso. E pronto, acho que gostaríamos de vos agradecer a estarem aqui nesta viagem connosco. Gostaríamos de relembrar que nós já temos páginas onde nos podem acompanhar no Facebook em Isto é um Possível Ponto de Vista, no Instagram Possível Ponto de Vista, e também gostaríamos de vos deixar aqui uma proposta de nos enviarem por e-mail para o possivelpontodevista@gmail.com as vossas dúvidas, perguntas e sugestões. Muito bem. Para que nós também possamos trazer aqui algumas temáticas que estejam de acordo com os vossos interesses. Também, quem sabe, também podemos trazer aqui, vamos trazer certamente, também alguns convidados. Sim. Para partilharmos aqui também outros interessantes pontos de vista e pronto. Sem dúvida. Deixa-me só fazer aqui um pequeno acrescento ao que a Catarina disse. Na nossa página no Facebook, ela esqueceu-se do apenas. Okay. Isto é apenas um possível ponto de vista. Grata. E no Instagram, então, possível ponto de vista, não é? Perfeito. E pronto, e também nos podem seguir nas nossas páginas pessoais, mas aí os conteúdos não serão muito diferentes do que temos aqui, mas aqui é o lugar certo e podem nos encontrar, então, nas nossas páginas e no Spotify. Até breve, foi um gosto estar convosco. Não se esqueçam de partilhar, se vos fizer sentido. Isso. E até à próxima. E até à próxima. Grata. E isto foi apenas um possível ponto de vista.